Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando mais um programa sobre meio ambiente, sobre questões ambientais, principalmente aqui do Grande ABC. E para tratar desse tema, temos aqui novamente, atendendo a pedido de muitos telespectadores também, a Priscila Bouk. Obrigada. Priscila Bouk. É um prazer receber você novamente aqui no nosso programa, na nossa Eco TV. Obrigada, Contreiras. Estou adorando. Estou quase me sentindo da casa já aqui com vocês. E tenho certeza que vai ser muito gostosa aqui essa nossa conversa. No programa passado, a gente tratou mais especificamente a questão dos resíduos, a questão do lixo. E nós temos assistido aí, né, Priscila, essa questão da chamada crise hídrica, né? Crise hídrica. E gozado que a represa Billings, para quem não conhece, a represa Billings ela é artificial, não é represa, é um reservatório. Reservatório Billings, ela é um reservatório que foi construído, esse reservatório foi construído pela Light. A Light era uma empresa canadense que gerava energia, né? E depois foi mudando de nome, a concessão de 100 anos venceu, aí transformou-se em Eletropaulo. Bom, mas enfim, a Light, a partir do momento, Priscila, né, telespectadores, a partir do momento que o presidente Arthur Bernardes, em 1925, no dia 27 de março de 1925, o decreto federal 18.644 estabeleceu, tratou todas as normativas de conceder autorização para a Light represar o rio Jurubatuba, que nasce na divisa de Mogi das Cruzes, ali perto de Paranapiacaba, nasce em Mogi das Cruzes, divisa ali Santo André, Paranapiacaba, e vem cortando o Grande ABC, singrando o Grande ABC, né? Aquele canal que é o Jurubatuba, que não tem mais, ele foi encoberto pelas águas da Billings, e seus afluentes. E ali em Santo Amaro, foi construída a estação de Pedreira, com 25 metros de altura, que acabou represando, formando esse reservatório que tem 1,4 bilhões de metros cúbicos, mais do que a Cantareira, mais do que o reservatório da Cantareira. Mas só veja bem, o decreto federal, no seu artigo 1º, parágrafo único, estabeleceu o seguinte, isso há 90 anos atrás, quase 100 anos atrás, quase um século atrás, o presidente Arthur Bernardes, presidente da época, colocou lá no parágrafo 1º o seguinte, a Light and Power, ela pode represar os rios e afluentes para formar um grande reservatório para geração de energia, desde que não perturbe o regime das suas águas. O regime era um termo antigo, né, que não se fala mais, mas o regime. E passado esses quase 100 anos, o que nós vimos, né, Priscila, foi um total descaso com esse corpo d'água excepcional que nós temos, que poderia estar sendo usado agora, e devido ao seu grau de contaminação, porque há 100 anos atrás, alguém que tinha o poder, a caneta na mão, já tinha essa preocupação, e nós, de repente, os nossos governantes passou tanto tempo, não tiveram essa preocupação, Priscila? Olha, não sei se é falta de preocupação. Me põe numa saia justa aqui. Eu não sei dizer se é falta de preocupação ou se são vários outros problemas, né, situações que acabaram vindo, né. É bem interessante isso que você colocou. Poucas pessoas sabem, né, que a Billings, ela foi construída para dar suporte a Henry Borden, para gerar energia, né, principalmente. E o que acontece? A gente tem um manancial. Então, naquela época, o pessoal já tinha essa preocupação, em 1925, né, como você colocou, com o manancial. Porém,
com o crescimento desorganizado, a questão do uso e ocupação do solo dessa região hoje onde está a Billings, a gente tem visto o quê? A degradação dessa área, a falta de controle dos efluentes, né, do que vai hoje para Billings. Você tem esgoto doméstico, efluente industrial indo para Billings, você teve parte do terreno sendo retirado para moradias irregulares. E aí hoje você fala, como resolver? É difícil encontrar uma solução, porque a questão deixou de ser ambiental para ser social e econômica, né? Nós temos milhares de pessoas hoje morando no entorno da Billings, comprometendo a qualidade do manancial. E onde essas pessoas vão morar hoje? Então, é um problema não só ambiental, social e econômico. E aí eu coloco a questão do termo sustentabilidade. Todo mundo fala sustentabilidade, né, Contreiras? Ah, tem que ser sustentável. Qual é o tripé da sustentabilidade? Economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Será que a gente usou a sustentabilidade nesses anos? Acho que é a pergunta que fica aí para todo mundo pensar e responder. Então, e me veio à mente também que, é lógico, bem colocado pela Priscila, a Via Anchieta foi o antigo caminho do mar, né? Em 1947 foi reinaugurado o caminho do mar com o nome de Via Anchieta, né? Dando nome para o padre José de Anchieta, esse caminho, porque era o caminho que ele fazia, né? Da Baixada até o pátio do colégio. E esse caminho do mar, a Via Anchieta, acabou cortando o reservatório Billings. E cortando o reservatório Billings, as suas margens, as margens da Via Anchieta, acabou se estabelecendo. Por quê? Porque logisticamente era interessante para as indústrias automobilísticas ter um escoamento do seu produto. Claro. E esse escoamento, Via Anchieta. E essa indústria foi crescendo, e de repente, num determinado momento, Priscila, a tecnologia, que eles dão o nome de Kanban, não sei do que, a tecnologia acabou colocando na rua muitos funcionários, porque hoje em dia, de primeiro precisava, acho que, 20 funcionários para fabricar um carro. Hoje em dia é tudo automatizado. A solda. Tem alguns processos que é interessante. Por exemplo, de primeiro, o peão, né, lá da solda ali, estava ali comendo aquela fuligem que saía, tudo aquilo, aquele gás tóxico, até tomava leite, pensavam que o leite era bom, mas depois chegou-se à conclusão que tomar o leite e água é a mesma coisa. Mas, enfim, esse progresso acabou também provocando um desemprego. E essa rotatividade, esse desemprego acabou levando para áreas mais distantes e áreas de domínio público, onde ninguém está vendo, acabou levando muita gente para ocupar áreas indevidas, né? Priscila? Infelizmente. Eu acho que aqui na região do ABC, as margens da Billings é o melhor exemplo disso que você está colocando, de muitas pessoas que vieram, e é difícil dizer por quê, né? Quebraram a cara, né? Exato, é complicado, né? A gente não estava ali no momento, não sabe direito da história, mas a questão é que hoje a gente está colhendo o quê? Os danos de tudo isso. Nós estamos sofrendo as consequências dessas atitudes impensadas, ou que naquele momento seria mais fácil remediar ou contornar a situação. Hoje nós temos milhares de pessoas morando ali, né? E acaba comprometendo. A própria Billings hoje é um ponto turístico, né? Tem lá a prainha, todo mundo vai lá se divertir ao final de semana. Mas será que o pessoal limpa a sua sujeira? É uma boa. Né? É gostoso ir se divertir, mas será que você também faz a sua parte, né? Não tem a questão dos direitos e deveres do cidadão? Você está indo lá se divertir, né? Seu direito. E o seu dever é limpar. Será que está acontecendo isso? Mais uma questão para a gente pensar. Então, falando ainda sobre a questão da água, né? No Grande ABC ocorreu também um seminário, vocês acabaram vendo aí no brilhante programa Eco 30, apresentado pelo
pelo nosso amigo, brilhante jornalista Fábio Beza, seminário tratando da questão da crise hídrica. Então, e eu percebi que nesse seminário, nós temos até imagens aí, esse seminário que se realizou no Grande ABC, Priscila, trouxe muitas empresas que produzem equipamentos que acabam tentando resolver aquilo que a gente deixou para a sociedade futura, que é os lençóis freáticos mais profundos, porque a gente acabou suprimindo vegetação, tá? E eu fiquei sabendo que o próprio SEMASA de Santo André vai ampliar a ETA, Estação de Tratamento de Água, que fica ali no Parque do Pedroso, vai ampliar, já tem um orçamento de 75 milhões, e vai ampliar a sua capacidade de 150 litros por segundo para 500 litros. Então, eu percebo que na história da humanidade, muitas vezes, há males que vêm para bem. Olha, eu estou falando isso muito porcamente, porque eu vou citar um exemplo que vocês vão falar, pelo amor de Deus, algumas tecnologias surgiram, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Sim. O motor a ar. Bezetacil. Então, Bezetacil. A turma gostava tanto de comer batata, né? Porque só se comia batata na guerra. Acho que eu reencarnei alguém que morreu na guerra lá, porque eu gosto muito de batata com ovo mexido, essas coisas eu gosto muito. Mas então, essa crise também veio nos trazer um alerta e veio trazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Essas empresas que vão tentar equacionar esse problema, resolver esse problema, tratar mais o esgoto, acaba gerando emprego e renda também, não é? Acaba sendo aquilo lá. Deus não coloca uma pedra na nossa frente aí para que a gente não consiga remover ou o que não sirva de lição para a gente. É isso, Priscila? Olha, eu tenho uma visão mais ou menos. Não vou dizer que eu concordo 100%. Eu acho que crise, sim, traz avanços tecnológicos, avanços econômicos, né? Até tem uma brincadeirinha aí, né? Eu sou economista de formação também, além de me especializar na área ambiental. Dizem que todo economista gosta de uma guerra, de um caos, justamente por conta de todos esses avanços que vêm junto, né? Mas algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque alguns recursos não são renováveis e água é um recurso não renovável. Então, você tratar mais um efluente gerado, ótimo, bingo para todos nós, mas usar a água com mais parcimônia é necessário. Usar o recurso hídrico com bom senso é muito necessário para a gente não ter toda essa preocupação que nós estamos tendo hoje, que é a questão da crise hídrica, que a tendência, às vezes, é o quê? É piorar, infelizmente. Então, precisa o quê? Conscientização. E é claro, se a gente conseguir uma melhora econômica da renda, né, dos funcionários, uma melhora tecnológica, ótimo, melhor impossível. Bom, olha aí, ó. Vamos para mais um break, e já a gente volta. Olha, não sai daí, hein? Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro.
de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Olha, estamos de volta com a Priscila Bolk, falando sobre... Vocês me dão uma licencinha, por favor? Por quê? Priscila, enquanto tiver água, vamos beber, né? Vamos beber. Olha aí, falando ainda sobre água, Priscila, eu estive numa reunião, certa vez no consórcio intermunicipal que faz mais de 20 anos que foi constituído pelo saudoso prefeito Celso Daniel, não é? Que tinha uma visão diferente um pouco dos... Ele era um pouco, não sei se vou falar bobagem, era um pouco mais avançado, né? Nas suas ideias, tudo. Ele foi o idealizador do consórcio. E uma vez eu estava lá e um prefeito, que eu não vou citar o nome, ele falou assim: puxa, Contreiras, você fica falando que o pessoal fica ocupando as margens da represa e que suja a nossa água e que não sei o que. Mas a moradia é um bem social. É um bem social que está garantido na Constituição, que tem o trabalhador, tem que morar. E quando eu falo trabalhador, já vão pensar que o prefeito era o PT, né? Mas não liga, não. Que o trabalhador tem que morar, que o povo tem que morar, e que é uma questão social, tem que ter moradia. E aí, no meio lá dos outros prefeitos, eu falei para ele o seguinte: que morar, a gente mora em qualquer lugar. Qualquer lugar a gente mora. Que a moradia é social, entendo isso. É um bem social. Mas, Priscila, acima do social, tem algo chamado essencial. Isso está acima do social, o essencial. Não faltou uma visão de entender desses administradores, desses governantes, do próprio povo, de que a Birnings era um bem essencial e não social? Eu acredito que sim, Contreiras. Eu acho que talvez faltou pensar no futuro. Enquanto você não está vivenciando essa crise de água, você não dá importância. Você acha que ela sempre vai estar ali em abundância, em qualidade ótima para você. E aí você acaba colocando em segunda situação aí essa preocupação. É importante as pessoas terem onde morar e morar com qualidade, não tem a menor dúvida. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, né, Contreiras? Não dá para simplesmente a gente acabar com o manancial. Quem vive sem água? Quanto tempo a gente consegue viver sem água? É isso que a gente precisa parar para pensar. Como equacionar esse problema hoje, essa situação da Birnings, ou Guarapiranga, ou qualquer outro recurso hídrico, é difícil, né? Você vai envolver não só uma grande quantia em dinheiro, mas como dizer para a pessoa: olha, você mora aqui há 10 anos e agora eu estou te tirando daqui, você vai morar lá a 300 quilômetros, a 30 quilômetros que seja. O círculo de amizade. Exato, a pessoa tem as suas raízes naquele local. Por isso que eu comentei, a questão deixou de ser só ambiental, que é importantíssima, para ser também uma questão social muito grande para se trabalhar, mas não pode ser deixada de lado. Chegamos num limite, precisamos agora tomar uma atitude. Com certeza. Passou da hora, né? Eu pesquisando, nas minhas pesquisas aí, até para escrever esse meu livro, vou ver se
a degradação do Grande ABC, o ABC das Águas, eu acabei descobrindo, Priscila, que em 1553 é relatado aí nos anais, nos arquivos da Câmara Municipal de Santo André, porque era a Vila de Santo André, em 1553 teve um relato da chamada primeira poluição que um juiz teve que resolver aqui no Grande ABC. Ali do lado do Parque Novo Oratório, porque a Avenida Oratório, né, ela foi a principal via de acesso, de ligação entre o Grande ABC e a região lá de Itaquera, passando ali, não tinha São Mateus, não tinha casa, mas ia por lá. E ali as margens da Rua Oratório, Avenida do Oratório, onde passa o trólebus hoje, que interliga Santo André a São Mateus, ali tinha um cidadão que ele tinha uma moenda de cana, e ele resolveu também moer mandioca. Ele moía mandioca lá e saía aquele caldo, né? Para secar a mandioca. Não sei se era... Naquele tempo não tinha mandioca chip, né? Mas, enfim, era um moedor de mandioca. E ele acabou moendo a chamada mandioca brava. Mandioca brava. E esse caldo saiu lá da parte de cima do Parque Novo Oratório e foi para a chácara de um cidadão lá, que devia ser português, né, 1553? Provavelmente. O filho de português. E acabou envenenando os porcos dele. E ele chegou na Câmara da época, lá pro cacique Tibiriçal, pro João Ramalho, sei lá, e levou o caso e esse cidadão foi condenado a ressarcir e pagar os porcos dele. Eu estou dizendo isso por quê? Porque depois veio, já no século passado, o principal polo, o principal corredor industrial do Grande ABC, que se iniciou a industrialização do Grande ABC, foi a linha férrea, trazida pelo Irineu, pelo Barão de Rio Branco, né? Que tinha o nome de Irineu, né? O Barão de Rio Branco trouxe a linha férrea, e a linha férrea, ela foi colocada às margens do rio Tamanduateí. E as indústrias foram chegando e se instalando onde? Onde tinha escoamento. Além da ferrovia, alguns produtos fabricados nessas indústrias saíam aqui pelo rio Tamanduateí. Isso. Rio Tamanduateí, e ia até a ladeira Porto Geral, onde tinha... Por isso que tinha lá, quem vai lá na 25 de março, tem a ladeira Porto Geral. Porque o rio Tamanduateí tinha um porto ali. Um porto. Você que vai lá comprar os babilac lá na 25 de março, fique sabendo que ali no Tamanduateí tinha um porto. E aí vieram as indústrias, e essas indústrias, além de gerar emprego, que é muito importante, elas acabaram matando o nosso rio Tamanduateí. Por quê? Porque a indústria, ela se estabelece de acordo com a lei. Não tinha uma legislação adequada, Claro. Fala um pouco pra gente, o que você vê em tudo isso aí? Olha, primeiro uma questão, já que você foi tão lá em 1500, eu vou até um pouco antes. Fica à vontade. Né? A característica do homem, se a gente for pegar historicamente, todas as cidades crescem aonde? À margem de rio. Por quê? Precisa de água limpa e água que leve a sua sujeira. Isso está intrínseco na cultura de qualquer um, pode ser povo viking, oriental, ocidental, enfim. A questão é que nós não tínhamos legislação, como você colocou, Contreiras. Então, o Brasil, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, nós começamos a ter uma legislação mais específica na década de 70, né? O próprio órgão ambiental, a CETESB, é criado na década de 70. Então, não havia essa preocupação. Existiam impactos, desastres ambientais, mas eles eram pontuais, não havia consciência ainda de tudo isso. E com certeza o que aconteceu? O nosso Tamanduateí acabou sofrendo com isso. Não vou dizer que a empresa A, B ou C teve culpa de tudo isso.
Naquela época, era esta a dinâmica. Hoje já se mudou muito esse pensamento, mas ainda precisamos ter empresas mais conscientes. Porque assim como o Rio Tamanduateí, tantos outros estão ficando escassos e sair furando poços para conseguir água do lençol freático também não é solução. Você vai tirar do lençol e vai continuar com o mesmo problema. O lençol acaba. Então temos que parar para pensar. Olha, e falando sobre lençóis freáticos, alguns condomínios estão furando poços artesianos. E o que está acontecendo em São Paulo? O que está acontecendo, e talvez no Brasil todo, é contrato de risco. R$40 mil a empresa cobra para perfurar um poço de 120 metros de profundidade para abastecer aquele condomínio. Só que já não tem mais água a 120 metros. Já está lá embaixo. No outro, essa esponja, né, que nós estamos sobre uma esponja, né? Eu queria fazer aqui uma correção, né, que depois me veio à mente, acho que é por causa da idade. O nome do Barão de Rio Branco, Barão de Mauá, olha aí, Barão de Mauá que construiu a linha férrea, né, que ia até lá para Santos, tá? Irineu Evangelista de Souza. Inclusive ele é homenageado aqui, né, Priscila? Ali no Parque Novo Oratório, ali na Cidade dos Meninos, tem a rua Irineu Evangelista de Souza. Em homenagem. Até a maioria das pessoas que eu já perguntei lá, você sabe quem foi Irineu Evangelista de Souza? É o nome da minha rua. Mas quem foi? Não sei. Aí eu falo, foi o Barão de Mauá. Bem, gente, estamos aqui terminando mais um programa sobre meio ambiente, sobre a crise hídrica, sobre a nossa querida e sofrida represa Billings. Priscila, mais uma vez, a nossa Eco TV, os nossos amigos telespectadores, telespectadoras, agradece aqui a tua aula sobre meio ambiente. Obrigado, Contreiras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É muito gostoso esse bate-papo da gente estar passando essas informações. E sempre que vocês quiserem, estou aqui para ajudar e vim tomar um cafezinho com vocês. Olha aí, um café e uma água. Olha aí, feliz água para todos nós. É isso aí.